Na última aula que nós tivemos, na sexta-feira, nós iniciamos, né, o assuntozinho sobre os verbos, né, que nós não terminamos, certo? Então, eu passei uma atividadezinha para vocês no caderno. E antes que eu esqueça, deixa eu logo só avisar isso, tá? Já resolvi o problema do Google Sala de Aula, certo? Foram mais de 5.000 arquivos excluídos, certo? Do meu Drive. E a memória já foi liberada, então vocês já podem enviar as atividades de vocês lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? Não precisa mais mandar pelo meu WhatsApp. Lá pelo Google... Tia, mas não é bom a pessoa mandar os que não mandou, né? É bom ou não? Não, manda daqui para frente, tá certo, meu amor? Certo. Pronto, aí já está liberado o espaço. De hoje em diante, quando eu deixar a tarefa lá, vocês já podem enviar lá, tá certo? Então, vamos lá. Antes de nós irmos para o livro, nós vamos corrigir as 3 questões que eu passei no caderno. Abram o caderno de vocês, tá bom? Foi a atividade do dia 21. Foram as questões sobre o verbo. Tia, já foi abrir. As questões que eu passei para vocês no caderno foram só as questões bem simples, até onde nós tínhamos estudado, certo? E nós estudamos apenas até as conjugações, tá certo? Aí vamos lá. Primeira questão, certo? Na primeira questão, vocês tinham que definir, né, o que é o verbo. E aí, o que foi que vocês colocaram? Qual a definição de vocês para essa classe gramatical? O que é o verbo? O que vocês colocaram? O João Pedro colocou aqui no chat, né? Verbos são palavras, daqui a pouco, Posso dizer, que tia? exprimem ação, estado, né, fato e fenômeno da natureza. Ótimo. Pode falar, amor. Foi o que você colocou. Quem tinha pedido para falar? Pode dizer. Tia, posso... Vamos, gente, podem dizer. Aqui É caiu a classe de a net dele, tia. palavras que só flexiona em pessoa, número, tempo Não e entendi, voz. Vitor. Pode repetir, por Pode favor? indicar. Sim, tia. Pode dizer. Tá bom. É a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo e voz. Pode indicar ação, estado, fenômeno da natureza, ocorrência e decisão. Ótimo. Né? Ele deu uma explicação. Pronto, tia. Um pouquinho maior. Ok. Pronto. Ok, Alonso. Então está correto, tá bom? Os verbos são essas palavras, né? Que exprimem ação, estado e fenômeno da natureza, certo? Deixa eu ver aqui o que a Júlia colocou. Podem ser conjugadas. Todas as pessoas do discurso, elas exprimem ação, estado, fato e fenômeno da natureza. Correto. Né? Então, Eduardo colocou ação, estado, fato e fenômeno da natureza. Correto, pessoal, né? Por que a gente diz que os verbos exprimem ações, né? Porque quando eu digo que eu dancei, eu pulei, eu corri, isso exprime uma ação. Por que é que é um estado? Eu estou triste, é um estado. Eu não sou triste, eu estou triste, é um estado. Fenômeno da natureza, choveu, trovejou, né? São verbos que estão exprimindo estados, fenômenos da natureza, certo? Por isso que a gente diz... Oi. Tia, Diga. eu posso dizer qual foi que eu A marquei gente na ainda está 2? na 1, certo? Vamos para 2 agora. Entenderam, né, pessoal? Por que a gente diz isso do verbo? Agora vamos lá. 2. Circule os verbos das frases a seguir. Nós vamos fazer de uma por uma, tá bom? A primeira frase é: Pedro correu rápido e caiu. E aí, quais verbos vocês circularam? Pedro correu rápido e caiu. Comeu e rápido. Correu. Não, rápido não é verbo, tá certo? Opa, tá mal, tia. Eu coloquei errado, eu disse
Comeu e caiu. Correu, tá certo? Correu e caiu. Os verbos na letra A são correu e caiu. Vocês vão circular só esses dois. Só tem esses dois verbos, tá? Correu e caiu. B. Dançar fortalece a alma. Dançar fortalece a alma. E aí, quais são os verbos que tem nessa frase? Ou o verbo. E aí? Dançar. Dançar. Muito bem. Dançar fortalece a alma. E fortalece também, tá certo? Dançar e fortalece. Certo? Vocês vão circular o fortalece também. Né? Fortalecer também é um verbo. Eu fortaleço, tu fortaleces, ele fortalece, tá bom? Então, é dançar e fortalece. Né? Que é o verbo fortalecer. Certo? Item C. Ela cuida bem de mim. E aí, gente? Ela cuida bem de mim. Qual é o verbo aí no item C? Eu marquei cuida e bem. No caso, Cuida. o bem não é verbo, tá certo? O bem é um advérbio. Vocês ainda vão estudar. O verbo é apenas cuida, tá certo? Que é o verbo cuidar, certo? É o verbo cuidar. Então, circula em cuida. Letra D. Eu gosto de assistir TV. E aí? Eu gosto de assistir TV. Tem o verbo assistir, muito bom. Isso. O gosto, né? Gosto e o verbo assistir. gostar e o assistir. Então, circulem o gosto também. Gosto e assistir. Certo? Item E. Joguei muito bem no campeonato da escola. Joguei muito bem no campeonato da escola. Qual é o verbo? Caderno, Renan. Primeiro, nós estamos fazendo caderno. O verbo é joguei, né? Muito bem, que vem do verbo jogar. Joguei, tia. Isso mesmo, que vem do verbo jogar, é o verbo jogar. Show, gente, muito bom. Aí o item F, trovejou a noite inteira. Qual é o verbo? Trovejou, porque é um fenômeno da natureza. Isso, trovejou, né? Que é o fenômeno da natureza. Tia Brena, Oi, meu amor. Trovejou. não, qual é o que tem que sublinhar? Na letra E Sim, é o joguei, certo? Joguei, obrigada. certo? Por nada, meu amor. Muito. Oi. Tia, eu Esse é disse a... trovejou. É correto, já corrigindo, tá certo? É isso mesmo. A Júlia colocou aqui todos os verbos na ordem, tá bom? Para quem não fez, fazer ou corrigir, certo? Muito bem, pessoal. Agora vamos aí para o item, ou para a questão 3, né? Que vocês iam classificar os verbos segundo a conjugação, né? Tia, Oi. que página é? Oi. Caderno. Correção do caderno. Certo? Para quem está chegando agora, nós estamos corrigindo o caderno. Vamos agora para a questão 3, né? Vocês iam classificar o verbo quanto à conjugação. Quais são as conjugações que eu disse para vocês que existem, gente? Que a gente pode classificar, um verbo. Quem é que lembra? Quais são as conjugações? Tia, Oi. Oi. a senhora não passou 3 questões, não, passou 4. Não, mas a gente ainda está na terceira questão. E aí, gente? Quem é que sabe me dizer quais são as conjugações dos verbos? Os verbos podem ter quantas conjugações e quais são? Quem é que lembra? A, Três. Pronto. I. Isso. Os verbos, isso mesmo. Eles podem ser classificados em 3 conjugações, né? Os terminados em AR, em ER e em IR. E ainda tem os verbos que são raros, são bem pouquinhos, mas tem alguns que terminam com OR.
Mas esses terminados em OR são de que conjugação? A segunda conjugação, tia. É a segunda conjugação. Então, quando vocês forem colocar, tá certo? Vocês não coloquem esse OR. Se eu não me engano, alguém, eu acho que foi o João Pedro, eu só vi quando já tinha terminado a aula, eu estava fazendo a frequência, e ele perguntou assim, se a conjugação seguia a ordem das vogais, né? Sim, certo? Mas, lembrando que só existem 3, tá bom? Primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, né? E os terminados em OR estão dentro da segunda conjugação, tá bom? E os terminados em IR, que são da terceira conjugação. Ah, tia, e os terminados em UR? Não existe, tá bom? Não existe verbo terminado em UR, ok? Então, são apenas 3 conjugações. AR, IR, AR, ER e R. E os terminados em OR fazem parte da segunda conjugação, né? São poucos, mas existem, né? Eu até coloquei na atividade um verbo, para vocês verem. Aí vamos aí, gente. No item A, eu tenho o verbo cantar. E aí, o verbo cantar pertence a que conjugação? Foi que vocês colocaram? Eu botei da primeira conjugação. O Cantar, AR. primeira conjugação. Aí vocês vão colocar do lado, primeira conjugação, tá bom? Porque ele é cantado em AR, mas coloquem primeira conjugação. Gente, é caderno, tá bom? Correção do caderno. Item B, eu tenho o verbo gritar. E aí, o verbo gritar? Primeira conjugação. Primeira conjugação também, certo? O Caio colocou aí, não está conjugado, estão no singular. Na verdade, todos os verbos que eu coloquei aí na atividade estão no infinitivo. Mais para frente vocês vão ver o que é isso, tá certo? Né? O item C, vencer. E aí, o verbo vencer? Pertence a que conjugação? Vencer. Segunda conjugação. Segunda conjugação. Muito bem. E o verbo sorrir? O verbo sorrir? Terceira conjugação. Terceira conjugação. Perfeito. Terceira conjugação. E depois do verbo sorrir, eu tenho lutar. E aí? Primeira conjugação. Primeira conjugação. Perfeito. E fortalecer? Segunda. Segunda conjugação. Perfeito. E o verbo por? Segunda. Muito bem. Segunda, né? Segunda conjugação. Perfeito, gente. Até aí está fácil, né? Eu acho que todo mundo compreendeu, certo? A quarta questão era uma questão de cunho pessoal, né? Vocês iriam criar uma frase, certo? E nessa frase deveria ter, no item A, um verbo da primeira conjugação, no item B, um verbo da segunda, e no item C, um verbo da terceira conjugação. A questão é pessoal, tá certo? Contanto que vocês seguissem os comandos da questão. E aí, quem gostaria de ler a frase que colocou, as frases, né, no caso? Eu. Pronto. O Vitor vai falar e depois o João Pedro. Vamos lá, Vitor. Eu gosto de pular. Segunda. Gosto de comer biscoito. Tia, acabei de dizer a segunda e a primeira. Terceira. Minha tia gosta de sorrir. Ótimo. Muito bem. João Pedro? Primeira conjugação. Ele não gosta de fracassar. Segunda conjugação. O menino quer um brinquedo. Terceira conjugação. Vou conseguir passar de ano. Muito bem. Perfeito. A Júlia colocou aqui, no item A. A menina dança muito bem. Júlia, correto, tá certo? Só que aí nesse dança, tu tira esse R, tá certo?
A menina dança muito bem. Porque se deixar com R vai ficar a menina dançar muito bem, tá bom? Tira o R, aí está correta. B, eu quero ser arquiteta, correto. E o item C, você vai à festa, correto. Certo? O verbo aí da terceira conjugação é o vai, né? Que é o verbo ir. Certo? Muito bem. Mais alguém vai falar o que colocou? Ou a gente pode passar para o livro? Podemos ir para o livro, né? Então, vamos lá. Podem guardar o caderno, tá certo? E abram aí na página 213 do livro de vocês. 213. Na página 213, enquanto vocês vão abrindo o livro... 213, amor. Vou colocar aqui no chat. 213, certo? Para quem chegou agora, nós já corrigimos o caderno e vamos agora para a página 213. Na página 213, nós tínhamos visto o quê? O que era o verbo, certo? E as conjugações, né? Quantas conjugações o verbo tinha, a classificação do verbo. Aí tem assim, lá no final da página 213, tem algum microfone ligado. Desliga aí, por favor. Desligar. Pronto. Na página 213, lá embaixo, né, tem um quadrinho amarelo e tem escrito assim nesse quadro amarelo: verbo regular. Nós vamos ver, vocês vão ver agora, que existem os verbos regulares e os verbos irregulares, certo? E tem uma diferença aí entre esses verbos, esses tipos de verbos, né? Um verbo regular e um verbo irregular. Vamos lá. Vou só ler esse quadro, tá bom? Aí você lê na próxima página, tá, Ana? Vamos lá. Verbo regular é aquele que não sofre alteração no radical e cujas terminações seguem o modelo da conjugação. Tia, como assim? Por exemplo, o verbo regular é aquele que o final não muda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, um verbo bem fácil, que é o verbo cantar. O verbo cantar, ele é um verbo regular. Por quê? Ele segue uma ordem. Por exemplo, no presente, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. É um verbo regular, né? O que é o radical? Quem é que sabe o que é um radical? Não é só adianta eu falar se vocês souberem o que é. Por exemplo, o radical é essa primeira parte do verbo. Vou colocar aqui no chat, tá bom? Ó, do verbo cantar. O radical é esse aí, que eu coloquei no chat. Olhem aí no chat, certo? Que é cante. C-A-N-T. Isso é o radical, é o início da palavra. Nos verbos regulares, esse radical, que é o início do verbo, não muda. Percebam no verbo cantar, né? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Não muda o radical. Toda a conjugação tem o C-A-N-T, só muda o finalzinho da palavra, né? Mas o começo não muda. Isso são chamados de verbos regulares. Da mesma forma, ocorre com o verbo dançar. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Mudou, gente, o radical da palavra, que é o início da palavra, sim ou não? O que é que vocês acham? No verbo dançar, mudou. Eu conjuguei aqui no presente, o verbo dançar. O radical mudou? Tia, o que é o radical? Mais uma vez, o radical é o iniciozinho da palavra. Primeira pergunta, para vocês entenderem essa parte. Me digam aí qual é o radical de dançar. Eu já falei do cantar, agora vamos para o verbo dançar. Vamos trocar de verbo. O verbo dançar. Pronto. O Eudair colocou aí, né? E a Duda. Dance. D-A-N, o C, né? C e a cedilha. Quando eu conjugo esse verbo, eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. À medida que eu vou conjugando o verbo dançar,
Mudou o radical, que foi esse aí que vocês colocaram no chat, gente? Mudou ou não? Pronto. É isso que eu quero que vocês entendam. Óbvio que a palavra vai mudar, né, no final, mas o radical, a gente vai olhar para o radical. O radical é o mesmo, certo? Se o radical é o mesmo, é porque esse verbo é um verbo regular, ou seja, ele não muda o radical. Tia, e todo verbo não é assim? Não, tá certo? Vocês vão ver que tem verbos que são irregulares, que muda, que à medida que você vai conjugando, ele vai mudando totalmente. Nós vamos já ver um exemplo desses, tá certo? Vamos lá. Quem era que havia pedido para ler? Era a Ana, né? Pode ler, Ana Alves. Eu sei que é outra pessoa, mas eu não estou lembrada quem é. Mas pode ler. Tempo do verbo. A Letícia Pronto, a Alves. Letícia. Vamos lá, Letícia. Tempos do verbo. Os tempos verbais são 3: presente, pretérito, passado e futuro. Presente, quando o verbo indica uma ação que está acontecendo agora, hoje. Exemplo, eu brinco de boneca. Pode ler, Letícia. Pretérito, passado, quando o verbo indica uma ação que aconteceu ontem, há pouco, antigamente. Exemplo, eu comi arroz. Futuro, quando o verbo indica uma ação que acontecerá amanhã, mais tarde. Exemplo, eu subirei cedo. Ótimo. Pronto. Vamos por partes, tá bom? Porque verbo é um assunto um pouquinho extenso, tá certo? Então, é melhor a gente ir devagar, sem pressa. Não tem problema. Se a gente passar a semana estudando o verbo, não tem problema. Porque a gente não pode atropelar o conteúdo e ninguém entender nada, tá certo? Vamos lá. O que foi aí que a Letícia leu? Que os verbos podem estar no presente, no pretérito ou no futuro. Quando eu falo de pretérito, certo? Eu estou falando de passado. Mas nós vamos esquecer esse passado e vocês vão se acostumar a falar pretérito, tá bom? Pretérito se refere ao quê, pessoal? Me digam aí. Me relembrem no chat. Pretérito se refere a quê? Presente. Passado. Passado, tá bom? Presente, os verbos são classificados em presente, pretérito, que é a mesma coisa de passado, tá bom? E futuro. Vou dizer aqui uma frase para vocês vão me dizer se esse verbo está no presente, no pretérito ou no futuro, certo? Eu gosto de andar de bicicleta. Eu gosto de andar de bicicleta. E aí? Esse verbo está no presente, no pretérito ou no futuro? Presente. No presente. Muito bem. O Caio colocou aqui, né? A Evelyn. Pode perguntar, Eudaíton. Muito bem, gente. No presente. Eudaíton? Ô tia, mas por que fala pretérito? Não é mais fácil só falar passado, não? É porque a gente vai estudar, Eudaíton, que esse pretérito, que o verbo não se classifica simplesmente no pretérito, certo? A gente vai ver que ainda tem o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito. Aí, vocês têm que se acostumar com esse pretérito, porque a gente não vai falar passado perfeito, passado imperfeito, passado mais que perfeito. Nós vamos usar essa nomenclatura quando vocês forem aprender. Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito imperfeito, certo? É bem simples de vocês memorizarem, tá certo? Eu vi que alguém colocou aqui no chat, passado, pretérito e futuro. Não, pelo amor de Deus. Presente, não esqueçam do presente. Presente, pretérito e futuro, certo? Vamos lá.
Caio, eu anotei aqui teu nome para ler, tá certo? Só que a Evelyn pediu primeiro e o Eldaíton também. Aí eu vou chamar na ordem de quem pediu, certo? Aí se não der tempo ler hoje, amanhã você lê, certo? Evelyn, vamos lá. Oi, tia. Oi, amor. Esses tempos verbais ainda podem ser classificados da seguinte forma: presente, pretérito. Pretérito imperfeito indica a ação que não foi concluída no momento em que outra ação ocorreu. Exemplo: elas se arrumavam quando o táxi chegou. Pretérito perfeito indica a ação concluída no passado. Exemplo: ela saiu com muita pressa. Pretérito mais que perfeito indica a ação que ocorreu no passado em relação a outra ação também no passado. Exemplo: quando o noivo apareceu, a noiva já chegará à igreja. Futuro. Futuro do presente indica uma ação que ocorrerá depois do momento em que se fala. Exemplo: eles viajarão de navio pela primeira vez. Futuro do pretérito indica a ação que ocorrerá em relação a outra ação que ocorreu no passado. Exemplo: Pedro comeria todo o bolo se sua mãe não tivesse guardado uma parte. Pronto, gente. Muita calma aí nessa hora, né? Vocês viram aí que não é tão simples como no início. Gente, mais uma vez, tá bom? Pretérito não é presente, pretérito é passado, tá certo? Não usem a palavra passado e pretérito. Ou você vai usar passado ou você vai usar pretérito. O pretérito se refere ao passado, tá bom? Pretérito se refere a passado. Nós vamos ver com bastante calma, certo? Que além de existir o presente, o pretérito e o futuro, esse pretérito pode ser de 3 modos. Mais uma vez, pretérito perfeito pode ser um pretérito imperfeito ou pode ser um pretérito mais que perfeito. E o futuro também pode se classificar ainda de 2 formas: futuro do presente e futuro do pretérito, tá certo? Gente, nós vamos ver isso com bastante calma, tá certo? No decorrer dessa semana. Mas até aqui, vocês entenderam, né, a parte das conjugações e entenderam os tempos do verbo, né? Em que tempos o verbo pode estar? Em que tempo o verbo pode estar? Quais são os tempos verbais que existem? Me digam aí, para a gente encerrar, que já deu meia hora. Quais são os tempos, hein, gente? Vocês souberem quais são os tempos verbais? Pretérito. Eu posso falar? Pretérito, futuro e passado. Vamos falar assim, ó, uma dica. Posso falar? Memorizem sempre na ordem, tá bom? Sempre na ordem. Tia, pode falar qual é a ordem? Pretérito, futuro. Como é? Falem aí. Presente, pretérito. Presente, pretérito e futuro. Isso. Memorizem sempre na ordem, tá bom? Presente, pretérito e futuro. Presente, pretérito e futuro. No decorrer da semana, nós vamos ver as classificações do pretérito, qual é a diferença, e do futuro. Tá certo, gente? Agora, coloquem aí no chat, por favor, o número de vocês e a turma, tá? Desejo a vocês um bom dia. Fiquem com Deus. Beijos e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Vou continuar aqui só para fazer a frequência de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã. Agora quem? Tchau, tia. Tia Eliane. Tchau, amores. Ô, A tia. internet ela travou. Ei, Renato, vai jogar bola hoje? Ei, Renato, vai jogar breve um dos outros quando vai falar a resposta. Entrou. Oi. Bom dia, gente. Bom dia. Tia, hoje a tia vai estar com o quê? Bom dia. Bom dia. E aí, Bom dia, tia. Como vocês passaram o final de semana?
Vamos iniciar mais uma semana de aula, né, gente? Eu tenho um brinquedo de bicicleta, tia. Eu andei de Que bom. bicicleta. Muito bem. Estamos com história, viu, gente? Perguntaram aí, não é geografia, é história hoje, ok? A gente hoje vai concluir o conteúdo do governo geral, não é isso? Onde a gente, na nossa última aula, a gente falou sobre o primeiro governo geral, não foi isso? E hoje a gente vai para o segundo governo geral. Só que eu deixei para vocês realizarem em casa um resumo, não foi isso? Do que a gente já tinha visto. Quem foi que fez? É claro que não vai dar tempo de todo mundo. Só que eu não consegui mandar. Como é, daí, Eduardo? Eu fiz, mas só que eu não consegui mandar. Alguns eu recebi, outros não recebi. Ok? Alguém quer ler o seu resumo? Resumo de quê, tia? Sobre o governo geral, meu amor. Nosso último conteúdo. Perguntando para ler, a tia. Quer ler, João Pedro? Pode ler. É do governo geral, né, tia? É isso. Isso mesmo, Alonso. Posso ler a minha?